Todo ser humano ele pode surtar. No mundo em que nós vivemos hoje, é muito fácil disso acontecer. O problema é que tem ser humanos que surta de uma forma tão terrível que, talvez com a vergonha, talvez aquilo que ele fez na mente dele não tem como voltar atrás, o cara tira a própria vida. O cara tira a vida dos outros. E o que nós estamos vendo no Brasil hoje, a dificuldade que é para uma pessoa arrumar um trabalho, né? São tantas exigências, são tanta documentação, dá tudo errado, são tantas reprovações, né? Que nada me surpreende dos seres humanos estarem surtando aqui no Brasil. Então, a questão é como você lidar com a questão do surto. Porque todo ser humano um dia já fez alguma coisa que depois botou a mão na cabeça e disse: Isso não faz parte da minha personalidade. É, às vezes você está com a mente toda programada para fazer algo certo e você erra. Aí você reprograma a mente para fazer algo certo de novo e você erra. Sabe? Você surta. Acontece esse tipo de coisa. Com qualquer ser humano acontece. Porque a vida tem várias pressões, né? Sem contar o mal perturbando lá a vida dos outros. Então, o problema também é como você entende que uma pessoa não está na sua condição de assumir, ela assume as responsabilidades, mas ela não está na condição de repente de sofrer uma pressão por conta desse surto. É nessa hora que a pessoa tem que ser capacitada a entender, esse cara está fora de si, essa pessoa, essa mulher está fora de si. Eu não posso jogar uma bagagem mais pesada do que ela já está carregando. Eu não posso piorar essa situação, né? Por isso que Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, dos tais é o reino do céu. Você conseguir pacificar uma situação demonstra que você tem o domínio, tem a maturidade de vida. Você compreender. O que falta no ser humano hoje é compreender as pessoas. Compreender porque o cara lá na fila está irritado, né? Compreender por que o cara que leva uma fechada xinga. O cara levou uma fechada, às vezes ele tomou um susto, às vezes tem coisa, gente, que é no automático. Sabe quando você fala, às vezes até mentira no automático. Você fala a coisa, depois você vê, cara, que mentira que eu falei. Rapaz, eu nem percebi. Porque é o automático do ser humano. Ele, às vezes, querendo minimizar alguma coisa, né? Acaba mentindo, acaba se exaltando. Então, a vida ela tem que ser analisada assim. As pessoas estão em conflito com as suas mentes, com as suas famílias, com o seu trabalho, com o seu chefe, com seus amigos. Elas estão vivendo em conflitos com as suas dificuldades, com as suas dívidas, com os seus empréstimos, com os agiotas. Então, cada pessoa tem o seu conflito e nós precisamos entender isso, para que a gente não venha de repente, agir covardemente, né? Você vai puxar uma arma com um cara que te xingou no trânsito, né? Tem que saber minimizar a situação. Às vezes a situação nem chegou à agressão física e as pessoas já estão matando, as pessoas já estão agindo precipitadamente, né? Então temos que tomar cuidado que esse tempo de desemprego, esse tempo de situações estranhas, coisas acontecendo, injustiça, reviravolta, isso é coisa do diabo, isso é coisa maligna que está envolvendo o nosso Brasil, né? Tantas desgraças, tantas tragédias, tanta coisa acontecendo e o povo cada dia mais sofrendo, o povo cada dia mais sendo perseguido nos seus direitos trabalhistas, porque eles começam sufocando assim, direitos trabalhistas, direito previdenciário, vai colocando mais sufoco aonde já está sufocado, vai colocando mais dificuldade, aquilo que você achava que tinha ainda, você ainda tinha uma esperança, é essa esperança que eles querem roubar. Então isso não pode ser obra de Deus. Isso não pode ser obra de Deus. Essa geração tem que se levantar e dar o grito de independência de novo. Independência ou morte. Tem que dar um grito de independência de novo. Não vai adiantar a gente viver sendo oprimido. Por quê? Porque você vai ver muito sofrimento. Você vai ver muita gente que não vai aguentar a pressão.
são muitas adversidades. Se a gente que tem uma consciência boa da vida sofre pressões e sabe como elas machucam, você imagina a pessoa que nem tem essa consciência, nem tem essa maneira de raciocinar, nem mal se expressa, mal sabe se comunicar, não tem entendimento da vida. Você imagina como é que está a vida dessas pessoas. Agora, uma coisa bonita que eu vejo quando você está procurando emprego, que sempre, nesses dias que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que as pessoas que estão empregadas, elas estão sendo mais gentis. Elas sempre te desejam boa sorte. Olha como essa palavra é poderosa na vida de quem está precisando de boa sorte. Como essa palavra é agradável, né? Aí você entrega um currículo, o cara ele também é corajoso para levar o seu currículo na mão do patrão. Ele é corajoso para ajudar uma pessoa, ele é corajoso. Ele não vai roubar um envelope do seu currículo como muita gente faz, né? E o dia que precisar do emprego também vão fazer a mesma coisa com ele, porque tudo que você planta, você colhe. Então, ele é diferente, ele é uma pessoa diferente, ele compreende a situação do país, ele compreende que um tem que ajudar o outro, né? Que às vezes uma palavra que vai trazer um conforto para aquela pessoa que está desesperada ali, desempregada. Ele se compreende como sendo peça fundamental e importante na vida das pessoas. Se toda pessoa percebesse isso, a gente não tinha colocado tanta gente ruim na política. Se todos nós começássemos a ser patriotas uns com os outros, porque nós somos em muitas questões, mas precisamos melhorar muito na questão do respeito, na questão da ajuda, né? Nós somos em muitas situações, mas geralmente nas situações mais graves. Mas no dia a dia, se nós respeitarmos uns aos outros, a coisa vai ser diferente aqui nesse país. A gente vai se entender melhor quando falar de política. A gente não vai se agredir tanto quando falar de política. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de verdade. Só existe uma coisa que quebra toda mentira, e essa é a verdade. Não a verdade apenas da política, que é aquela verdade falada, aquela verdade que só está no gogó, só está na garganta. Mas a verdade, você vendo o cara fazendo leis contra todos e contra tudo, e para poder defender o trabalhador, para poder defender a classe que está sujeita às maiores situações, às piores situações. Quando você vê um guerreiro assim, esse vai ser abraçado pelo povo. Enquanto não surgir um herói da nação, enquanto não surgir uma figura assim, não só uma figura, um grupo de gente assim, mas assim, que tem uma notoriedade, o povo brasileiro não vai conseguir se agarrar, né? O povo brasileiro não vai, em sua maioria esmagadora, se agarrar a essa pessoa. Quando você vê um político que tem metade da população, não estou satisfeito com isso. Tem que ter os 90% e ele tem que fazer 90 a 100% e ele tem que fazer valer o título, né? Honrar os eleitores dele, né? Ser reeleito, porque nenhuma pessoa vai reeleger um cara que abandonou seus princípios, e ele ser abraçado pro resto da vida, porque esse é o perfume da integridade. Como diz um ditado, a honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. Pessoas que não têm valor, pessoas que se vendem. Não espere esse presente, não espere o presente da honestidade. Também tem um ditado muito legal que diz assim, que o patriotismo é o último refúgio do canalha. E teve outro que disse assim, mas no Brasil é o primeiro refúgio. O canalha se refugia primeiro no patriotismo. E patriotismo tem tudo a ver com verdade, com ideologia, com responsabilidade. E os canalhas não, eles são canalhas e querem se refugiar no patriotismo. Todo mundo vê que ele é canalha. Todo mundo sabe que ele é canalha. Cara, contra fatos não há argumento. Quando uma pessoa é íntegra, não tem como disse o próprio Jesus disse, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore ruim dá bons frutos. Isso é o sentido da vida. Não é só na questão do pregador da palavra, não. É na questão da vida. Uma árvore ruim, tudo nela é ruim. A raiz dela é ruim, a seiva dela é ruim, as folhas podem ser até vistosas, mas ela é ruim. Ela não dá bons frutos. Pelos frutos se conhece a árvore.
Quando você é um cara íntegro, ninguém tem argumento contra você. A verdade é o escudo, ela é a defesa, ela é a proteção. A mentira, ela pode ser muito parecida com a verdade, mas lá na frente se descobre. Então, o cara que é íntegro, o cara que o povo pode sentir que o cara está indo contra tudo e contra todos, pelo povo, pela verdade, né? Pelo certo. Aí o povo entende. Não só uma pequena porcentagem, que muitas vezes o cara é microempresário e tem um interesse naquele discurso. Porque o que está acontecendo hoje é isso. O cara é microempresário e tem interesse naquele discurso, no que se dane o povo. É muito fácil você encontrar pessoas assim, sabe por quê? Esses dias tinha um cara lá com um carro, olha lá, ó, gasolina 7 prata. Tinha que estar 10, que pelo menos a rua ficava vazia. Nem motoqueiro eu não ia ver. Tem cara que quer um governo só para ele. É o egoísmo, é a maldade. E tem outros que não estão lutando, como eu não estou lutando por meus direitos, não. Meus direitos, vou dizer assim, não, pelos meus direitos só não, porque eu não quero perder meus direitos também, mas estou lutando pelo direito do povo. Mesmo que esse não fosse meu direito, mesmo que eu fosse um empresário que não fosse meu direito, estaria lutando.